Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma noite, né, para darmos continuidade aos nossos estudos. Nós tivemos um pequeno problema aí já no primeiro vídeo, então eu cancelei e estou aqui reiniciando a aula, tá bom? Rogamos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, abrindo o nosso entendimento, para que possamos estudar a Sua palavra. Hoje nós vamos dar início ao volume 2, né? O segundo módulo do nosso curso básico de teologia. Nós finalizamos, né? Praticamente aí já damos por finalizado o módulo um. Vamos só fazer um pequeno trabalhinho aí para poder fechar algumas notas, mas graças a Deus nós encerramos o primeiro módulo e hoje nós vamos iniciar o módulo 2, né? O volume 2 da nossa teologia, a qual nesse módulo nós vamos ver a disciplina de livros proféticos, livros poéticos, história da igreja, epístolas paulinas, cristologia e pneumatologia. Então, esse segundo volume, nós temos tudo isso aí para percorrer nesse, nesses próximos 4 meses aí, acredito que a gente consiga finalizar esse volume 2. Tá certo, meus queridos? Então, hoje nós vamos falar um pouco dar a introdução e já entrar então nos livros proféticos, né? Livros proféticos é a nossa primeira matéria deste módulo. No módulo anterior, nós vimos, né? Por exemplo, é, Pentateuco, né? Nós estudamos sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós tivemos ali livros históricos, né? A qual nós tivemos as nossas avaliações. Então, a Bíblia, né? O povo de Deus, toda a história, o Antigo Testamento, né? Nós temos essas divisões, nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que nós estudamos, que é o Pentateuco. Nós tivemos livros históricos. Agora nós vamos ter livros proféticos, também teremos à frente livros poéticos, né? Então, nós temos toda essas disciplinas, né, a qual nós vamos conhecendo toda a história do povo de Deus e também da Bíblia, né? Nós demos um pulo lá no Novo Testamento, falando sobre os evangelhos sinóticos, né? A qual foi a nossa última disciplina do módulo primeiro. E agora nós retornamos então para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, a qual nós vamos olhar para os livros proféticos, né? Vamos falar sobre os profetas do Antigo Testamento, ok? Então, nós vamos iniciar essa aula de hoje falando um pouco aqui sobre a introdução. Essa introdução vem falar um pouco sobre essa questão da profecia, né? Como que era vista a profecia para o povo de Deus, a profecia em relação à aliança, né? Que Deus fez com o homem. Então, nós olhando, né, irmãos, nós vemos que a profecia para o povo hebreu, né, para o povo de Deus do Antigo Testamento, ela se dava como um porta-voz de Deus, né? Os profetas, eles falavam em nome de Deus, né? Falavam como se fosse um porta-voz de Deus. Então, é isso que nós temos aqui já nessa introdução, né? Vamos ler aqui a introdução da nossa matéria. Quando falamos em profetas e em profecias nas igrejas cristãs em geral, associamos os livros e os personagens da história de Israel ao pronunciamento futurista e escatológicos. Apesar de alguns livros
e profetas de Israel possuírem também este caráter, o movimento profético na nação hebraica tem uma profundidade muito maior, e por se tratar de uma manifestação religiosa, esses personagens se tornaram verdadeiros porta-vozes de Deus. Com isso, o profetismo em Israel não só direcionou a nação para um futuro escatológico, como denunciou, exortou e condenou reis, sacerdotes, grandes latifundiários e o próprio povo de Deus quanto ao afastamento da aliança a Deus. Mas o ministério profético não foi um movimento exclusivo de Israel, já que era em muitas religiões do Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, especificamente no Egito. Canaã e a região da Mesopotâmia tinha frequentemente aquele que se dirigia ao povo em nome da sua divindade. Cabe lembrar o episódio de Elias contra os 450 profetas de Baal. Mas então, o profeta? Quem era profeta em Israel? O termo mais frequente utilizado em hebraico para profeta é Nabi, onde o título era vidente, pela tendência do profeta a receber visões reveladoras. Puxa a cadeira aqui, ó, limpa ali. A forma de conhecimento do profeta estava no conteúdo de sua profecia, ou seja, para Israel não havia distinção de profetas e falsos profetas. Antes, a sua profecia cumpria dois requisitos importantes para a confirmação do ministério profético. O profeta deveria anunciar e falar por Deus e a profecia deveria se cumprir, né, o seu cumprimento. A profecia se divide em dois períodos principais, pré-clássica e clássica. Então, nós temos aqui, né, uma certa definição sobre profecia para o Antigo Testamento, para o povo antigo, né? Então, nós vemos que essa profecia, ela não não era exclusivo, né, vamos dizer assim, aos o povo de Deus, né, aos profetas de Deus. Mas nós vemos outras religiões com essas práticas, né? Religiões pagãs também com essas práticas. O grande e muito conhecido episódio são os profetas de Baal, né? A Bíblia os relaciona como profeta, profeta de um outro Deus, né? De um Deus de D minúsculo, né? Outros deuses, né? Então, essa questão de profecia ela vinha como um porta-voz de Deus, né? Então, acreditava-se que aquela pessoa estava em nome daquela divindade, né? Então, tratando-se ao povo exclusivo de Deus, nós podemos dizer então que os profetas, né, eles eram os arautos de Deus, né? Aqueles que proclamavam e anunciavam a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, esses profetas, eles vinham para trazer algumas coisas futuristas, né, escatológicas, acontecimentos que estavam por vir. Eles também vinham numa forma de porta-voz de Deus, falando sobre um direcionamento escatológico, mas também em alguns momentos, em grande parte deles, né, vamos dizer assim, eram de denúncia, de exortação, de condenação, né, condenando a atitude de reis, condenando as atitudes de sacerdotes, até mesmo de nações, né? Então os profetas eles vinham em nome de Deus anunciando, proclamando algum tipo de denúncia, né, vamos dizer assim, religiosa em relação àquilo que a palavra de Deus ordenava. Então, era assim que era visto então esses profetas. É interessante também de pensar que nesse contexto eles não davam muita importância como nós damos hoje a questão de falsos profetas, né? Então, não tinha tanto esse costume, né? De pensar sobre isso, porque os profetas, para ser chamado de profeta, ele tinha que realmente provar, né? Ou as pessoas realmente viam que Deus era na vida dele, né? Através, do anúncio da palavra de Deus, né? A profecia ela deveria anunciar e falar por Deus, né? Como se fosse realmente um porta-voz de Deus.
e também sobre os seus cumprimentos, né? Então, eles avaliavam o profeta dentro desses dois requisitos. E a partir daí, então, nós temos aquela profecia pré-clássica e a profecia clássica, tá bom? Vamos voltar aqui para a apostila para a gente dar uma lida nessa profecia pré-clássica e a profecia clássica. A profecia pré-clássica, no início da história de Israel, os profetas detinham a liderança. No início da história de Israel, os profetas detinham a liderança. Exemplo, claro, são o próprio Moisés, que exerceu o papel profético em Israel, Débora, que mais tarde supriu esta liderança durante o período dos juízes. Outros exemplos de profeta pré-monárquico foi Vou Samuel, deixar virado para mim, foi porque eu estou fundamental mostrando na tudo lá. transição para o regime monárquico. Apesar de ter sido importante e relevante para o profetismo, não há livros que reúnam as profecias deste período, apenas oráculos dispersos relatados nos livros históricos. Aí nós temos um relato aí, né, de Walton Will, Serviço de Samuel para Saul, é documentado no livro de 1 Samuel, a capacidade oficial de Natã na administração de Davi, e é evidente em 2 Samuel, embora não possamos considerar Elias um conselheiro empregado do rei Acabe, ele serviu de porta-voz do Senhor naquela época. O público do profeta pré-clássico geralmente era o rei e as mensagens de incentivo ou advertência à corte. Então, nós temos aqui, né, esse pequeno relato sobre a profecia pré-clássica, né? Que resumindo, essa profecia pré-clássica ela se dava mais aos reis, né? Mais à liderança. Essa profecia pré-clássica, o público-alvo era a liderança, era os reis, né? A qual trazia mensagens de incentivo, exortativo, e também de correção, né? Para a corte. Agora, a profecia clássica. Essa é a fase mais conhecida da profecia israelita, tendo seu início no século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, no reino do norte, Israel, com Amós e Oséias, iniciando o movimento. Já no reino do sul, os primeiros foram Miqueias e Isaías. A mensagem não é dirigida apenas ao rei, mas a todos os israelitas. Desta forma, tornaram-se profetas socioespirituais, o que os pré-clássicos nunca foram. Então, nós temos aí a grande diferença, né, da profecia pré-clássica e das profecias clássicas. A profecia pré-clássica, ela se dava então num público específico. Qual era, né? Normalmente ao rei, né? Ou à liderança, tá? A qual era direcionado a profecia. Agora, a profecia clássica, né? Ela já é diferente. Ela não estava limitada somente aos reis ou à liderança, mas para toda a nação israelita, né? Para todos os povos. Então, ela se tornou, eles se tornaram profetas socioespirituais, né? A qual atingiu a mensagem para toda a sociedade e não agora somente para a liderança, assim dito. Tá certo, irmãos? Então, temos essas duas diferenças aí, né? Ó. As denúncias da profecia clássica. Há três tipos de denúncia básica que correspondem à santidade de Israel e à sua comunhão com Deus. Então, essa profecia clássica, ela não tinha um público específico, como nós já falamos, né? Mas ela tinha um público já sócio-religioso, que era toda a nação de Israel. Pois bem, então, o que essa profecia clássica ela denunciava, né? Essa profecia clássica ela tinha três focos, né, praticamente, que era religioso, político e econômico.
Então, essa profecia clássica, ela vinha denunciar ou defender na religiosidade ou na religião, por exemplo, que Yahvé não pode ser substituído por outros deuses, né? Então, a denúncia religiosa consiste na substituição de Yahvé por Baal. Aqui se dá, né, a questão de Baal, que era predominante também nesse contexto aqui, nessa época. Então, qual que era a denúncia religiosa, né, da profecia clássica? Era a questão da substituição de Yahvé por Baal. A outra denúncia, ela é política, né? Então, consiste na substituição de Yahvé pelo poder. Então, não poderia trocar Deus, né, Yahvé, pelo poder, nenhum tipo de poder, né? Então, essa era uma questão também de profecia clássica, uma denúncia da profecia clássica. E por último, né, a econômica, essa denúncia econômica, que consiste na substituição de Iavé pela riqueza, né, ó. Então, a ganância, né, ó. Então, denunciava-se, então, essa questão da substituição de Iavé por poder. Então, essas profecias, elas vinham denunciando ou defendendo essas questões, né? Que não se troca Yahvé por Baal, que não se substitui Yahvé pelo poder, que não substitui Yahvé pela riqueza. Ok, queridos? Então, isso serve até os dias de hoje, né, irmãos? O nosso Deus, ele é único, soberano e eterno, e ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então, nós vamos ver decorrer de toda a história de pessoas que se acharam poderosas, né? E tiveram ou caíram na besteira de querer se igualar a Deus ou desafiar a Deus, e elas tiveram as suas vidas completamente derrotadas e alguns deles até as vidas ceifadas, né? Nós temos várias histórias, né? De políticos, a qual disse, né? Nem Deus me impede de subir essa rampa, né? Os irmãos conhecem a história de grandes pessoas que falaram nem Deus para esse navio, né? Então, nós vamos ver que o nosso Senhor, nosso Deus, em toda a história, ele então, ele é soberano, ele é excelso, ele é autoexistente, como nós já estudamos, e ele não divide a sua glória com ninguém. Então, essas profecias, esses profetas vinham nessa denúncia, né? Nessa defesa de que Yahvé é soberano. Ele é maior do que qualquer outros deuses que possa aparecer. Ele é maior do que qualquer poder político ou humano ou qualquer liderança. Ele está acima de todas as lideranças e ele é maior, né? Ele está acima de qualquer riqueza, de qualquer economia, qualquer segurança econômica não pode comparar com a segurança de estar debaixo das asas do Onipotente. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então, então é isso, né? Que estava que essa questão aqui da introdução dos profetas é exatamente isso. E nós também temos aí os tipos de oráculos, né? Que são profecias. Havia quatro tipos de oráculos que compunham as mensagens dos profetas: oráculo de acusação, descrição da ofensa, Jeremias 3:5, oráculos de julgamento, futuro castigo pela ofensa, oráculo de instrução, como receptores deviam agir, oráculos de consequência ou esperança, acontecimento após o julgamento ou esperança do livramento e restauração. Então, nós podemos observar uma característica diferenciadora importante entre a mensagem dos profetas clássicos anteriores e os posteriores ao exílio. Os pré-exílicos se destacam principalmente pela denúncia à idolatria, o ritualismo e a injustiça social, como nós vemos lá em Isaías 1:10, né, Jeremias, Miqueias, enquanto o pós-exílico
criticavam o povo em não honrar o Senhor, como a gente vê lá em Zacarias e Malaquias. Por isso, ao iniciar o estudo dos profetas, considere algo importante, que a profecia é um resumo explicativo da realização do plano de Deus, não mera previsão. Isto é, o relevante não é apenas o seu cumprimento, antes são as suas causas, ok? Né? Olha que importante isso, né? Ó, então, que a profecia ela é um resumo explicativo da realização do plano de Deus, né? Então, não apenas o seu cumprimento, né? Mas também as suas causas referente ao não observação dessas orientações ou denúncias, né? Vamos dizer assim, que nós temos em relação a essas profecias que foram dadas aqui por esses profetas. Tá certo, meus queridos? É, então, nós estamos na página 22, tá bom? Nós temos aí uma pequena recapitulação e já vamos entrar aí na página 24, aonde vai falar do profeta Isaías. Antes de falar do profeta Isaías, eu quero trazer aqui o conhecimento dos irmãos, né? Quando a gente vai estudar sobre livros proféticos, nós precisamos ter algumas coisas em mente, né? Nós fizemos aqui já uma introdução que foi bem colocado aqui pela apostila, pelo autor, mas eu quero trazer aqui algumas colocações. Por exemplo, né, ó, os livros proféticos, eles são os livros que se dão de Isaías até Malaquias, né? Então, quando nós chegamos em Isaías até Malaquias, nós temos livros proféticos, né, que totalizam 17 livros. E esses 17 livros, eles são divididos, né, em pelo menos duas partes, que são elas quais? Profetas maiores e profetas menores, tá bom? Quais são os profetas maiores, quais são os profetas menores, né? Os profetas maiores se dá de Isaías a Daniel, né? São cinco. Alguns defendem que são quatro, mas uma grande consenso aí são esses cinco, né? São cinco profetas maiores. E os profetas menores se dão então de Oséias a Malaquias, totalizando 12 profetas. Então, nós temos aí o total de 17 livros, né? Dividido entre profetas maiores e profetas menores. E eles são chamados assim, profetas maiores e profetas menores, não por conta de importância, né? Ah, esse é mais importante do que esse teve mensagens mais relevantes do que esse. Não. São classificados profetas maiores e profetas menores de acordo com o conteúdo, né? Pelo tamanho do livro, ok? Então, não é pela profecia, não é por ser mais ou menos importante, né? Então, é classificado ou dividido em profetas menores e profetas maiores por conta do tamanho, do volume, né? Do conteúdo dessa, dessas escritas a qual tem esses profetas. E nós precisamos também ter em mente, nós vamos ver, né, agora daqui para frente, nas próximas aulas, vamos estudar a vida panorâmica de cada profeta. Então nós temos que ter em mente aquilo que nós já estudamos, né, lá atrás, mas lembrar disso, que esses profetas, eles estão tanto em Israel, né, quanto em Judá, ok? Lembra que o reino foi dividido, né? Reino norte, reino sul. Então, os profetas de Israel, quais são, né? Jonas, Amós e Oséias, tá? Quais são os profetas de Judá? Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia e Jeremias. Então, nós temos essa divisão.
né, de profetas que profetizaram em Israel e de profeta que estava profetizando em Judá. E nós temos também outras duas situações, que são profetas exílio e profetas pós-exílio, né? Que são aqueles que profetizaram durante o exílio e aqueles que são pós-exílio. Dentro desses profetas de Israel e de Judá, nós também temos, né, algumas situações aí pré-exílico que profetizou antes e durante o exílio, né, que é o caso de Jeremias, né, mas para nós pensarmos nessa divisão de uma forma mais simplória, nós temos essas quatro divisões, né? Então, profeta durante o exílio, nós podemos afirmar que foi Ezequiel e Daniel, né? Que profetizaram no período do exílio babilônico. E profetas pós-exílicos, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom, queridos? Essas informações eu bati o olho aqui, não encontrei na apostila, então eu achei muito bom passar para os irmãos, tá? Pode ser que não foi tão detalhada, tem algum pontinho teológico ainda aí para discutir, mas já dá um caminho para vocês aí terem um conhecimento um pouco mais, um olhar um pouco mais aguçado sobre o que nós vamos ver daqui para frente, tá bom? Ok? Eu acho que todos vocês, né, já ouviram falar sobre esses nomes, né? De profeta maior, profeta menor, profeta exílio, profeta pós-exílio, né? Então, talvez seja bem familiar para vocês, né? Mas pode ser que para alguns não tenha tanta familiaridade assim. Então, como nós estamos no assunto, achei importante nós colocarmos aí para os irmãos estarem pensando ou sabendo um pouco mais sobre isso. Tudo bem até aqui? Amém? Ok? Vamos lá então, dar continuidade na página 24. Agora nós vamos falar sobre Isaías, né? Isaías. Quem foi Isaías, né? É, esse profeta muito conhecido. Na verdade, eu também não encontrei aqui na Bíblia, não encontrei aqui na apostila, mas vocês talvez já saibam disso, né? Mas Isaías tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, ele é o profeta messiânico, tá bom? O que que é profeta messiânico, né? Profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Foi aquele que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, ok? Então, Isaías é conhecido como profeta messiânico porque foi aquele que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, né? Quando nós vamos estudar Isaías, que não é o caso nosso agora, né? Não é o nosso caso hoje. Eu gosto sempre de estar frisando isso, porque nós temos aí no grupo pastores, teólogos, né? Então, é bom que os irmãos entendam qual é a nossa proposta de estudo. Nós vamos olhar para Isaías como nós estamos olhando para os demais estudos desse curso básico de teologia, que é de uma forma panorâmica, ok? Nós não vamos estudar aqui Isaías capítulo por capítulo, né? Série por série, porque o livro de Isaías ele é dividido em séries, né? Ele tem uma estrutura grande para ser estudada. Então, nós não vamos estudar nessa proposta, tá bom? Vai ser um estudo panorâmico de todos os profetas, né? Praticamente todo esse módulo ele se dá nesse formato de panorâmico. Então, Isaías, né? Como eu estava dizendo, ele é conhecido como profeta messiânico. Também dentro das suas peculiaridades, nós temos uma muito interessante, por exemplo, há quem diga que Isaías é a mini Bíblia dentro da Bíblia.
né? Alguém já ouviu dizer sobre isso, né? Mas se dá, né? Há uma, ele é conhecido na teologia como a mini Bíblia dentro da Bíblia. E ele tem algumas características que leva a pensar sobre isso, né? Ele foi o que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, como eu já disse, é um profeta messiânico. Isaías tem 66 capítulos, né? Exatamente o número de livros da Bíblia, né? 66 livros. Isaías está dividido em dois grupos, né? Principais, em dois blocos principais, vamos dizer assim. O livro de Isaías, quando você vai estudar ele de uma forma sintética, né, sintetizada, ele se dá numa divisão de dois blocos, né, que dá-se a entender Antigo Testamento e Novo Testamento. Então tem algumas peculiaridades, algumas coisas muito interessantes dentro do livro de Isaías, né? Então é um profeta, um livro muito bom de ler, muito gostoso de ler, aonde tem muita teologia, tem muito estudo para destrinchar, né? Então, nós vamos dar uma pincelada aqui hoje, uma forma panorâmica, porque nós vamos, os irmãos terem uma ideia, né? Terminar Isaías hoje. Impossível, né? Nós vamos já encerrar esse primeiro vídeo, que já me deu aqui o tempo. Nós vamos entrar aqui no segundo vídeo. Nós temos 40 minutos para falar de Isaías. Impossível, né? Em 40 minutos falar, ou melhor, impossível estudar o livro de Isaías em 40 minutos, né? Então, nós vamos só trazer a panorâmica, o autor, o conteúdo, o propósito da mensagem, quais são os temas principais da mensagem de Isaías, né? Como que ele se revela, como que ele revela Cristo, qual é a relevância de tudo isso para a igreja de hoje. Então, nós vamos fazer aí um apanhado panorâmico sobre Isaías ainda hoje, permitindo Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Tudo bem até aqui? Certíssimo. Então, eu não vou começar a ler porque vai cair o vídeo. Então, nós vamos dar aquela pequena pausa, rapidão, né? E a gente já volta na página 24 para falarmos aí sobre esse profeta tão querido do Antigo Testamento, o profeta Isaías, tido aí como um dos profetas maiores. Tá certo? Então, Deus abençoe. Até daqui 5 minutinhos.